Olá! Nesse vídeo, vamos observar a aplicação da semântica dos operadores sobre as linguagens regulares para tentar descrever qual o conjunto de palavras se obtém a partir de uma determinada expressão regular. Vamos assumir, então, que o nosso alfabeto é composto dos símbolos binários 0 e 1. E a nossa expressão regular a ser avaliada é a expressão regular 0 ou 1 asterisco 1. Pois bem, essa expressão regular, ela denota um certo conjunto de palavras e nós podemos aplicar a semântica dos operadores passo a passo até obtermos o conjunto de palavras que compõem essa linguagem. Vamos lá. Então, essa nossa linguagem, dada por essa expressão, vamos colocar ela aqui dentro para calcularmos a linguagem, passo a passo. Primeiro ponto, nós devemos saber a precedência dessas operações e como elas se dão. Notem que aqui nós temos, na verdade, a concatenação entre duas linguagens, ou seja, nós temos a linguagem obtida por essa expressão regular, que é o asterisco de uma operação mais entre os símbolos 0 e 1, concatenada com uma segunda linguagem, que é aquela obtida a partir da expressão regular 1. Pois bem, a linguagem, então, final será a concatenação dessas duas. Mas nós podemos agora ir calculando passo a passo pelas expressões mais simples. Por exemplo, vamos calcular quem é aquela linguagem representada pela expressão 1. Nós sabemos, um único símbolo representa um conjunto de palavras composto por ele próprio. Logo, aquela linguagem representada pela expressão regular 1 é o conjunto que contém somente a palavra 1. E agora podemos calcular a expressão dessa linguagem. Bom, percebam que ela é o fechamento de uma outra expressão. Portanto, nós sabemos que nós teremos que fazer o fechamento de uma determinada linguagem para poder fazer esse cálculo. E é o fechamento da linguagem dada pela expressão 0 ou 1. Pois bem, mas nós sabemos calcular quem é essa linguagem? Sim. Portanto, nós vamos fazer o fechamento aqui da linguagem dada pela operação de mais, que nada mais é do que pegar uma determinada linguagem e fazer a união com a outra. Mas agora é fácil completarmos a operação. A linguagem da expressão 0, ela é simplesmente o conjunto 0. A linguagem da expressão 1, ela é simplesmente o conjunto 1. Fazendo a união desses dois conjuntos e depois o fechamento, nós terminamos com a concatenação com o conjunto 1. Pois bem, vamos deixar aqui então que nós temos o conjunto das palavras 0 e 1, fazendo o fechamento dele, concatenado com a palavra 1. Pois bem, vamos listar então quem são essas palavras. Nós sabemos quem é o conjunto do fechamento. Ele é composto pela palavra vazia, nesse caso a palavra 0,
a palavra 1, a palavra 00, a palavra 01, a palavra 10, 11 e assim por diante, são todas as possíveis palavras que podem ser criadas com o símbolo 0 e 1. Esse é um conjunto infinito concatenado com o conjunto 1. Bom, pois bem, vamos concatenar os dois. Palavra vazia concatenada com 1 nos dá o símbolo 1. O 0 concatenado com 1 nos dá 0, 1. O 1 concatenado com o 1 nos dá 1, 1. O 0, 0 concatenado com o 1 nos dá o 0, 0, 1. O 0, 1 concatenado com 1. E assim sucessivamente nós teremos um conjunto infinito de palavras. Pois bem, essas são as palavras que pertencem a essa linguagem. Mas se olharmos com maior cuidado, nós vamos perceber que essa linguagem nada mais é que todos os números binários que terminam com 1. Nós poderíamos escrever esse conjunto de uma maneira mais simples. Por exemplo, nós poderíamos dizer que a linguagem é o conjunto de palavras W terminando em 1, tal que W pertence a sigma asterisco. Essa demonstração desse conjunto representado por propriedades é exatamente o mesmo representado pela expressão regular. Bom, vamos fazer então um segundo exemplo para verificar se você compreendeu corretamente a aplicação dessas operações. Vamos novamente utilizar o alfabeto 0 e 1, binário, um alfabeto simples, e a nossa expressão regular vai ser um pouquinho diferente. Vamos utilizar a expressão 0 ou 0, 1, asterisco. O cuidado com esse exemplo é aplicar as operações de maneira adequada. Pois bem, então quem é a linguagem representada por essa expressão regular? Bom, nós temos aqui uma união entre duas expressões regulares diferentes, dada pela operação de mais. Portanto, nós temos a linguagem representada pela expressão regular 0, união com a linguagem representada pela expressão regular 0, 1, asterisco. Vamos calcular então quem é esse conjunto de palavras. Ele é bem simples, ele é um conjunto unitário contendo somente a palavra 0. Vamos fazer então a união dele com agora essa linguagem. Ela é uma concatenação de duas outras linguagens. Bom, portanto, vamos calculá-la. Ela é a concatenação da linguagem 0 concatenada com a linguagem da expressão regular 1, asterisco. Percebam que o asterisco ele está aplicado somente ao símbolo 1 e não ao símbolo 0. Continuando então o nosso cálculo, nós sabemos que a linguagem 0 é o conjunto composto somente da palavra 0 e nós podemos enumerar as primeiras palavras desse conjunto infinito que é o 1 asterisco. Ou seja, nós teremos a palavra vazia, a palavra 1, 1, 1, 1, 1, 1, o que na verdade são uma sequência de vários 1s. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Todos eles são palavras que pertencem à linguagem 1 asterisco. Bom, agora nós podemos fazer essa concatenação. Vamos repetir aqui a operação de união e vamos obter um novo conjunto que é a concatenação desses dois. 0 concatenado com a palavra vazia é 0. 0 concatenado com 1, 0, 1.
o 0 concatenado com um 1, o 0 concatenado com os 3 uns em sequência, e assim sucessivamente. Pois bem, só nos resta agora fazer a união desses dois conjuntos. Como é bem simples, o 0 já está repetido, nós temos então a linguagem composta pelas palavras 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 3 uns, 0, 4 uns e assim sucessivamente. Esse é o conjunto de palavras. Pois bem, observando eles, novamente nós podemos representar através de propriedades, se assim desejarmos. Mas a expressão regular já é suficiente. Percebam que são todas as palavras que começam com 0 e que depois têm um determinado número qualquer de símbolos uns. Tal que esse n é qualquer número natural maior ou igual a 0. Essa é a linguagem representada por essa expressão regular que nos foi dada. Espero que vocês tenham gostado do exemplo. Bons estudos!